Olá, alunos, tudo bem? Eu espero que sim. Hoje nós estamos iniciando mais uma aula, né? E desta aula a gente vai trabalhar a parte de produção textual, olha lá, do capítulo 11, tudo bem? Então, estejam munidos aí de lápis, borracha, caderno, né? Tudo que a gente precisa para nossa aula de hoje. Hoje nós vamos trabalhar um gênero que chama-se estatuto. Olha lá, o estatuto. Estão vendo aqui, ó? O estatuto. Então, quando a gente fala de estatuto, que é o nosso gênero de hoje, vamos escrever aqui, ó. Gênero estatuto. A gente pode ter diversos estatutos. A gente pode ter estatuto da criança, estatuto do idoso, né? E esses estatutos, eles têm uma finalidade de garantia de direitos. Essa garantia de direitos, ela vai ser direcionada ou para a criança, ou para o idoso, ou para a mulher, enfim. Vai depender de qual é de quem são esses direitos que está sendo abordado, tudo bem? Então, primeiro, ele vai garantir ali todos os direitos. Segundo, ele também vai mostrar pra gente os deveres de determinada ou determinadas pessoas da sociedade que lidar com as pessoas que estão sendo resguardadas neste estatuto. Então, quando a gente também fala de estatuto, a gente tem que entender que nós estamos falando sobre regras. Essas regras, elas são dotadas de leis, ou seja, caso não sejam cumpridas, quem descumpre esta lei, ela pode sofrer alguma penalidade diante do que está no próprio estatuto. Tudo bem? Então, vamos pensar o seguinte. A gente tem a abertura falando sobre a Declaração dos Direitos da Criança, né? Então, a gente sabe já que se eu estou falando de criança, eu tenho foto de criança, então eu estou falando da Declaração dos Direitos da Criança, né? Então, olha lá. Adotada pela Assembleia nas Nações Unidas em 20 de março de 1959 e ratificada pelo Brasil através do artigo 84, inciso 21 da Constituição e tendo em vista o disposto nos artigos 1º da Lei nº 91, de 28 de agosto de 1935, e 1º do Decreto número 50.517, de 2000 de maio de 1961. Então, percebam que aqui vai ser organizado, esta declaração aqui, ela vai ser organizada em parágrafos, em princípios, a partir de artigos, né? Lembrando que aqui a gente tem uma declaração dos direitos que depois foi transformada no ECA. E o ECA é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Lá tem as regras que garantem uma vida saudável no seio familiar, no seio social, no seio escolar desta criança e deste adolescente, tudo bem? Então, aqui, ó, a gente tem alguns princípios. Vamos ler apenas este parágrafo, tá? Então, ó, Assembleia Geral proclama essa Declaração dos Direitos da Criança, visando que a criança tenha uma infância feliz e possa gozar em seu próprio benefício e no da sociedade os direitos e as liberdades aqui enunciados, e apela a que os pais, os homens e as mulheres em sua qualidade de indivíduos e as organizações voluntárias, as autoridades locais e os governos nacionais reconheçam estes direitos e se empenhem pela sua observância mediante medidas legislativas e de outra natureza, progressivamente instituídas, de conformidade com os seguintes princípios. Então, tem vários princípios, né? A criança, ela gozará de todos os direitos colocados dentro deste princípio, né? A criança, ela terá proteção social se lhe não proporcionadas oportunidades e facilidades, ou seja, se a criança estiver num ambiente hostil, né? A criança terá, aqui ó, a criança terá benefícios da previdência social, terá direito a crescer e criar-se com saúde,
Crianças em capacidades física, mental ou socialmente serão proporcionados o tratamento, a educação e os cuidados especiais exigidos, né? Então, percebam que aqui rege a lei. O que a gente tem que perceber é o seguinte, que isso só vai ser consolidado caso a sociedade veja ou a família veja algo que não esteja de acordo com estes princípios e faça uma denúncia aos órgãos competentes, né? A gente vai passar por algumas características principais deste gênero. Outra coisa importante é a gente entender, a partir da finalidade que a professora colocou aqui, né, como finalidade, que é exatamente isso daqui, é entender que nós, enquanto sociedade, nós devemos saber fazer a leitura, né? A gente precisa saber quando usar. A professora vai fazer um depoimento aqui, né? O Samuel, quando ele entrou para a escolinha, ele tinha 2 anos e meio. E aí eu coloquei ele numa escola particular X, e esta escola era uma escola pequena e tudo mais. O Samuel ficou, acho que um mês e 10, 15 dias nessa escola. E o Samuel, ele era uma turminha bem pequenininha, e o Samuel, cada dia, ele chegava com uma mordida diferente no corpo, até na testa, no peito, em tudo quanto é lugar, ele chegava com mordida em casa. E a coordenação sempre falava, né, que eles estavam numa coisa de brinquedo, só que estava muito, né, eu acho que isso acontece, mas estava muito. E também teve uma situação, o Samuel, ele ia de van para a escola, e quando a moça da van, né, deixou ele em casa, ela relatou que ele havia feito xixizinho na van, e ela avisou a tia, né, que o pegou. Só que quando ele chegou pra mim, ele estava exatamente com a mesma roupa, não tinha troca, então não o trocaram, deixaram ele mijado o dia inteiro. Eu nem questionei nada, aliás, eu questionei, e a professora me respondeu dizendo que a responsabilidade da criança chegar limpa era da mãe, olha só. Então, eu não respondi mais, e escrevi uma carta enorme, e coloquei o quê? 2 artigos do ECA, que resguardavam o meu filho, né, em relação ao que estava dentro da lei, e que eles não estavam exercendo. Então, perceba que o conhecimento de saber que existe, não que a gente, enquanto sociedade, tenha que saber de cabo a rabo, né, o que tem lá no ECA, o que tem lá nos direitos do idoso, o que tem nos direitos das mulheres, não é isso. Mas a gente precisa saber que existe, precisa entender a finalidade, para que caso a gente precise, a gente vá buscar e ache uma lei que se enquadre naquilo que a gente precise. Tudo bem? Então tá bom. Olha lá, aqui a gente tem alguns exercícios que nós vamos fazer lá na aula remota, tá? Então, vamos pensar no que a gente tem aqui, ó. A Declaração dos Direitos da Criança, texto que abre esta sessão, deu origem a um documento muito maior e mais abrangente, que foi o que eu falei no início, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente. O ECA, como é conhecido, foi criado em 1990 e tem força de lei. Ele é composto de 48 artigos e muitos parágrafos. Porém, esse não é o único estatuto que existe. Há estatutos sociais que regulamentam a vida em condomínios, clubes, associações, etc. Todos esses estatutos têm a mesma função. Olha lá que interessante, grifem no livro de vocês para que vocês também estudem depois. Determinar regras em prol da construção de um ambiente de respeito e de ética. Então, o que vai ter lá? Como a professora falou, vai ter direitos e vai ter os deveres, assim como terá também as penalidades caso a pessoa, olha lá, não sigam as leis, ok? A linguagem empregada na elaboração do estatuto deve seguir a norma padrão. O que significa norma padrão, queridos? Norma padrão significa que ela deve estar de acordo com a língua portuguesa, pensando na ortografia, pensando na coesão e coerência, pensando na acentuação, pensando na pontuação. E, obviamente, que usa-se uma linguagem um pouco mais técnica, mas que nós consigamos, a gente dá conta de compreender a partir do contexto também.
Ser impessoal. Quando eu digo sobre impessoalidade, significa que eu não participo daquilo me envolvendo emocionalmente. Então, eu vou usar aqui, ó, verbos que estejam na terceira pessoa, tudo bem? Ela é bem objetiva, formal e, além disso, como um documento que circula no âmbito jurídico, há muitos termos técnicos. A professora já falou isso aqui para vocês também anteriormente. Os estatutos devem estar disponíveis para toda a comunidade, mas devido ao alto grau de formalidade com que são escritos, nem todo mundo consegue compreendê-los, ok? A gente vai aqui então para um exemplo. Então vamos pensar aqui o seguinte, vamos construir aqui o nosso pensar. A gente sabe que o gênero estatuto tem a finalidade de garantir, né, a garantia de direitos e deveres para que possamos viver bem. Olha lá. Viver bem, ok? Né? É sobre regras e leis e aquele que desobedece sofre punições, né? Então, há punições, ok? Então, vamos pensar na linguagem. Ela é escrita em prosa, né? Terceira pessoa. Então, tanto os verbos quanto os pronomes estarão na terceira pessoa, certo? O que mais a gente pode... Opa, saiu aqui do lugar, né? Eita! Então, vamos lá. Ela tem uma linguagem impessoal, formal, pode ter linguagem técnica, tá bom? Seguindo a norma padrão da língua portuguesa. Tem que ter a norma padrão, tá? Ok? Então, isso daqui a gente tem como definição do que é o gênero estatuto. Lembra que falou aqui no início desse texto que nós temos a questão de artigos, né? Então, olha aqui, ele é colocado sempre, queridos, em letra... Ai, como fala? Fugiu o nome. É diminuído. Ai, meu Deus. Fugiu o nome literalmente, daqui a pouco a professora lembra. Abreviado, lembrei. Ó, ele sempre é abreviado, então tem o número desse artigo e o que segue desse artigo. Então, dentro deste artigo, há alguns segmentos, tá vendo? Que faz parte deste artigo. Então, tem um artigo aqui, a gente tem a introdução do que é, e depois tem a especificação de cada um deles, tá? Vamos fazer a leitura? Então, olha lá. É assegurado a todas as mulheres o acesso aos programas e às políticas de saúde da mulher e de planejamento reprodutivo. E às gestantes, nutrição adequada. Atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério, e atendimento pré-natal, perinatal e pós-natal, integral no âmbito do Sistema Único de Saúde, que é o SUS, né? Então, o que garante a ela dentro deste artigo 8º, né? O atendimento pré-natal será realizado por profissionais de atenção primária. Os profissionais de saúde de referência das gestantes garantirão sua vinculação no último trimestre da gestação ao estabelecimento em que será realizado o parto, garantindo o direito de opção da mulher. Os servidores de saúde onde o parto for realizado assegurarão às mulheres e aos seus filhos recém-nascidos alta hospitalar responsável e contra-referência na atenção primária, bem como acesso a outros serviços e a grupos de apoio à amamentação. E aí, o segmento 4º, né, incumbe ao poder público proporcionar assistência psicológica gestante à mãe no período pré- e pós-natal, inclusive como forma de prevenir ou minorar as consequências do estado puerperal. Brasil, Lei nº 8.069, de 3 de julho de 1990, dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e da outras providências. Diário Oficial. O que é interessante vocês saberem também que todo o estatuto, né, toda a regra que acontece, sempre para que consiga ter, depois, né, de ter validade, para ter validade, precisa ser publicado no Diário Oficial. Então,
tudo aparece lá, ok? Então, vamos aqui fazer um fechamento de tudo que foi falado, né? Então, é um documento que determina as regras, né, em prol de um ambiente de respeito e de ética. Então, ela é feita para que isso aconteça. Porque, assim, as leis, elas existem porque em algum momento as pessoas pararam de ter aí amorosidade e respeito uma com as outras. Então, vem a lei para que a pessoa fale, opa, se eu fizer isso, não vai dar certo, né? Então, eu deixo de fazer aquilo. É composto de direitos e deveres e também tem suas penalidades para aqueles que não cumprem, tanto um quanto o outro. E a gente fala, por exemplo, na sala de aula, é repleto de direitos e deveres, né? Eu tenho os meus e vocês têm o de vocês enquanto alunos. E a linguagem é bem formal, muitas vezes usa vocabulário técnico, e é importante vocês saberem que isso existe, saberem que vocês não precisam decorar os estatutos, as leis, os direitos, mas você precisa saber que existe para que se algum dia precisar, vá até uma biblioteca, vá até a escola, que toda escola, por exemplo, tem obrigatoriedade de ter um estatuto da criança e do adolescente dentro, para que fique acessível para qualquer um que queira ter acesso. E hoje, com a internet, também ficou muito mais fácil da gente conseguir observar este meio. Queridos, espero que tenham entendido e gostado. A gente se vê na aula remota. Um beijo grande.